Bom dia, meus amigos queridos. É um grande prazer e uma grande alegria nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. Hoje o nosso tema é a liberdade. Quem já não flexionou essa interjeição de gozo quando algo que te oprimia, de repente você se viu livre daquilo, você se libertou, quis porque quis, desejou, precisava e se libertou. Bom, se há uma ideia pela qual todos lutam desde que o mundo é mundo, essa ideia é a ideia de liberdade. A liberdade, ela envolve todas as pessoas, o ideário de liberdade, e em todos os segmentos. Você vê as pessoas lutando, se rebelando por causa de liberdade, se insurgindo por causa de liberdade, às vezes até derramando sangue em nome da liberdade. Nós vemos filhos que se rebelam contra a tirania, o que eles acham ser a tirania dos pais. Nós vemos movimentos estudantis de direita se rebelando contra um governo de esquerda e vice-versa. Nós vemos mulheres se insurgindo contra o controle rigoroso do seu marido, que às vezes pode não ser, pode também ser. Enfim, todos estão lutando por um mesmo ideal, o ideal de liberdade. E nessa luta, o que acontece é que muitas vezes, até em relação a Deus, as pessoas em nome da liberdade pretendem-se autônomas, pretendem-se livres, aquilo que se chama livres pensadores. Pois bem, a liberdade parece mesmo ser o maior objeto de desejo da humanidade. Só que você já notou que há uma tendência quase que inevitável, há uma inevitabilidade mesmo disso, de que quanto mais a pessoa luta para se libertar de um determinado senhorio, tanto mais ela se larga no colo de um senhorio inverso, e na maior parte das vezes infinitamente pior do que o anterior que ela estava. Você já notou isso? Já notou que a pessoa, para se entender como um livre pensador, autônomo pensador, ela precisa recorrer a sistemas e a mecanismos tão sofisticados, tão rígidos, inflexíveis, que eles acabam sendo a sua jaula, ao invés da sua liberdade. São de fato aqueles que mais lutam desesperados pela ideia de liberdade, os que caem mais facilmente nessa teia demoníaca, nesse labirinto minotáurico, sem fim e sem saída, da ideia da liberdade. Ora, por que isso acontece? Isso só pode acontecer por uma de duas razões. Ou a liberdade é só um sonho e não existe, ou então ela existe, mas aquilo que nós temos como ideia de liberdade não corresponde ao que seja liberdade na essência, na substância, na realidade. Mas que importa, diria algum desses livres pensadores, desde que nós a concebemos como tal, que importa o que ela é. A realidade é que a liberdade existe, mas a liberdade que nós conhecemos como tal não corresponde ao que é liberdade de fato. Porque quantas e quantas vezes nós planejamos o ato da libertação, mas não o segundo passo. Lutou para se libertar e agora se viu livre. O que é que você vai fazer com essa liberdade? Sabe o que as pessoas fazem? Em geral, voltam aos seus antigos donos. Ou então procuram logo algo novo que lhe pareça melhor do que o anterior, e como eu disse, acabam caindo numa teia cada vez pior. Isso tudo nos mostra uma coisa só, que há uma notória paralaxe, uma notória divergência, divisão entre aquilo que nós culturalmente denominamos liberdade e aquilo que de fato, na essência, na substância, é liberdade. Porque um simples caminhar nessa estrada vai
nos fazer perceber de que a pessoa que se entende livre porque faz o que quer a hora que quer, ela é a mais escrava de todas. Por quê? A nossa natureza é falível. Nós somos seres absolutamente vulneráveis a tudo, sem plenitude alguma em nós mesmos. Isso significa que a nossa liberdade nós podemos conquistar, mas que ela não necessariamente redundará em felicidade. E aí eu pergunto, para que serve uma liberdade dessa? Eu quero recorrer ao texto de 2 Pedro 2, 18 e 19, que diz assim: portanto, proferindo palavras jactanciosas, mentirosas, de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Uau! Contundente, não é? Muito real e autoexplicante, aliás. Só que, por um outro lado, nós vemos Deus nos convidando a uma verdadeira liberdade. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Uau! De novo, uau! Porque é evidente que essa liberdade que se fala em Gálatas é que é a liberdade. Logo, se essa é a liberdade e ela está em Deus e só subsiste em Deus, significa que o que nós chamamos de liberdade como autonomia é escravidão. E a liberdade real é submeter-se voluntariamente ao que é bom, ao que é justo, ao que é verdadeiro, ao que é verdade, ao que é vida. É ser escravo de boas escolhas. Por mais paradoxal que possa parecer essa minha frase. Então, eu vou parar por aqui, porque haveria muito mais para se falar e pouco tempo para fazê-lo. Se Deus permitir, nós vamos voltar a esse tema, que é o tema de liberdade. Vamos voltar porque somos livres para sair dele agora, por exemplo, e para, dirigidos por Deus, voltarmos a ele. Alguns poderiam não chamar isso de liberdade, mas essa é a única possível liberdade, porque liberdade não é esse construto, esse fantasma, esse espantalho que engoda as pessoas, que elas conquistam e não percebem, mas são conquistadas. Liberdade é submeter-se à essência do que ela é, existindo em Deus, libertando para libertar de verdade. Por hoje está bom, né? Deus te abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.